O governo dos Estados Unidos vive uma situação delicada que tem gerado uma enorme crise de confiança e até pânico na população. Para quem ainda não sabe, os Estados Unidos estão passando por um shutdown, ou paralisação do governo, causado pela falta de aprovação do orçamento federal para o novo ano. E ao contrário do que pode parecer à primeira vista, a falta de grana não é exatamente o problema, já que o governo americano tem o poder de imprimir mais dólares, caso necessário. O cerne da questão está na não aprovação do orçamento até o dia 1º de outubro, que marca o início do ano fiscal. Nesse cenário, os funcionários federais não essenciais são enviados para casa sem remuneração e muitos serviços essenciais ficam comprometidos. No caso dos controladores de voo, por exemplo, que são parte do quadro de servidores do governo, o risco de acidentes aumenta porque há menos pessoas para monitorar e controlar o tráfego aéreo. Resultado disso, cancelamento de voos, atrasos e uma série de outros problemas nos aeroportos. Só até o meio-dia, mais de 880 voos foram cancelados e o número subiu para 1.800 voos ao longo do dia. Quem está embarcando para os Estados Unidos agora, com certeza está experimentando um verdadeiro caos. E como se não fosse suficiente, a economia americana começa a desacelerar. O impacto dessa paralisação começa a ser sentido por toda a sociedade, desde os setores governamentais até as empresas privadas que dependem dos serviços públicos. As companhias aéreas, por exemplo, estão perdendo milhões de dólares. Afinal, quando um voo é cancelado ou atrasado por mais de 3 horas, os passageiros têm o direito de pedir o reembolso. E, com o número de voos que tem sido afetado, esse reembolso está pesando no bolso das empresas. Mas o maior conflito vem da disputa política sobre o orçamento. O governo de Donald Trump precisa de pelo menos 60 votos no Senado para aprovar o orçamento, mas ele só tem 52 senadores republicanos, o que significa que precisa do apoio de 8 democratas para garantir a aprovação. Só que, no momento, os democratas não estão dispostos a apoiar o orçamento do presidente, pois ele prevê cortes significativos na saúde pública. O sistema de saúde americano, que já é um dos mais caros do mundo, sofre com a falta de acesso e com preços astronômicos para os serviços médicos. Para um simples atendimento de ambulância, por exemplo, o valor pode ultrapassar os $1.800, enquanto no Brasil, o mesmo serviço custa apenas cerca de $300. Se você quer ter seu comentário lido e comentado por nós aqui do canal, clique neste botão com o cifrão indicado na figura doando R$25 e escreva seu comentário pago. Lembrando a vocês de curtirem o vídeo, não deixarem de se inscreverem no canal e ativar o sininho para que o YouTube te notifique toda vez que nós postarmos mais um vídeo do canal. Os custos de saúde nos Estados Unidos são uma verdadeira máfia, como é comumente descrito por especialistas. Mas a discussão sobre o orçamento vai além. O fato é que a falta de consenso sobre como financiar o governo e distribuir o orçamento do país tem gerado uma série de efeitos colaterais. Como o governo federal não tem dinheiro para pagar seus funcionários, muitas pessoas começam a questionar a sustentabilidade do modelo econômico americano. Em agosto, por exemplo, os Estados Unidos enfrentaram um déficit histórico de $300 bilhões, o maior já registrado. E enquanto a política ainda tenta resolver essa bagunça, o presidente Trump tenta mudar o foco com anúncios de medidas populistas, como a redução dos preços do Ozempic, um medicamento para emagrecimento. No meio de um evento para divulgar essa nova política, aconteceu um episódio surreal. O próprio Robert F. Kennedy Jr., presente no palco, começou a passar mal e desmaiou ao vivo. A cena gerou um pânico imediato, com o presidente Trump e outros presentes tentando entender o que estava acontecendo. Uma tragédia ao vivo que só aumentou a crise já existente no país. Esse episódio, mais do que tudo, mostra o desespero que muitas pessoas estão sentindo frente ao colapso iminente dos serviços essenciais. As forças armadas, como o Exército e a Marinha, estão sem salários. Hospitais federais, que prestam serviços médicos a milhares de cidadãos, estão com fluxo reduzido e com profissionais sem pagamento. E tudo isso só agrava a situação de quem depende desses serviços, resultando em uma crise humanitária e financeira em várias frentes. E como se não bastasse a tensão política e econômica, a taxa de rejeição ao governo Trump disparou. Com tantas promessas não cumpridas e uma gestão marcada pela falta de transparência e desinformação, o desespero cresce entre os cidadãos que esperam uma solução urgente. Enquanto isso, o orçamento federal não sai, e o futuro de centenas de milhares de trabalhadores e famílias americanas fica cada vez mais incerto. Este cenário, que está afetando diretamente a vida cotidiana de milhões de cidadãos, também reflete as fragilidades do sistema e a necessidade urgente de reformas que garantam mais transparência, justiça e eficiência. A crise é real. E enquanto a classe política se divide sobre como resolver o impasse orçamentário, a população comum, a que depende dos serviços públicos, já está vivendo o impacto de um governo em colapso.
Após o que parecia ser um simples anúncio de política econômica, algo inesperado aconteceu e virou notícia em todo o mundo. O que era para ser uma fala tranquila de Donald Trump sobre a redução do preço de um medicamento popular, Ozempic, se transformou em um momento de pânico ao vivo. Enquanto o presidente dos Estados Unidos se preparava para falar sobre a nova medida, algo muito mais sério interrompeu o evento. O presidente da empresa que fabrica o Ozempic desmaiou no palco. O cenário se desenrolou rápido. Trump, inicialmente surpreso, olhou fixamente para o empresário caído. Sua expressão era de total confusão, como se estivesse perguntando a si mesmo: esse cara já morreu? O secretário de saúde, que estava ao lado, também se mostrou completamente perdido. O pior é que ele, como não sendo médico, não podia fazer muito além de se agachar e verificar o estado do homem. Após confirmar que ele ainda estava vivo, o secretário, com uma postura completamente desinteressada, se levantou e simplesmente foi embora, deixando o empresário ali, caído no palco, diante de todos. Esse episódio, que já poderia ser considerado a melhor imagem política do ano nos Estados Unidos, revelava algo muito maior que um simples desmaio. A situação era um reflexo claro do caos e da incompetência que estavam tomando conta da administração de Trump naquele momento. A imprensa americana, que por muito tempo esteve à margem das críticas ao governo, passou a fazer algo raro: reconhecer publicamente as falhas do país. Ao contrário da postura de grande parte da mídia brasileira, que ainda finge que os Estados Unidos são uma potência imbatível em todos os aspectos, a imprensa americana começou a reconhecer que a China tem conseguido vencer várias batalhas econômicas contra os EUA, especialmente no que tange às tarifas comerciais. Se você quer ter seu comentário lido e comentado por nós aqui do canal, clique neste botão com o cifrão indicado na figura doando R$25 e escreva seu comentário pago. Lembrando a vocês de curtirem o vídeo, não deixarem de se inscreverem no canal e ativar o sininho para que o YouTube te notifique toda vez que nós postarmos mais um vídeo do canal. Falando em tarifas, as tarifas impostas aos produtos chineses começaram a se alinhar com as da União Europeia, algo que não acontecia antes. Para quem não sabe, as tarifas são cobradas do consumidor americano, não da China. E ao que tudo indica, as isenções fiscais que eram concedidas a produtos essenciais vindos da China estão desaparecendo, enquanto a União Europeia, sempre submissa aos Estados Unidos, se vê na mesma situação que a China, enfrentando as mesmas tarifas para vender seus produtos no mercado americano. Em meio a tudo isso, surge uma realidade inusitada. Ser amigo dos Estados Unidos pode ser tão ruim quanto ser seu inimigo, pois os Estados Unidos só sabem explorar suas relações internacionais até o último centavo. Um exemplo claro disso é o caso da Holanda, que recentemente usou uma antiga lei de guerra para tomar de uma empresa chinesa chamada Nexperia, especializada na produção de chips, especialmente os que são usados em carros. Essa lei foi criada para situações de emergência, como uma guerra, quando é necessário tomar uma empresa de outro país para garantir a segurança e o abastecimento de produtos essenciais. Contudo, a Holanda não estava em guerra com a China e usou essa legislação para tentar garantir a produção de chips para a indústria automotiva europeia. Ao perceber a manobra, o governo chinês suspendeu o fornecimento de chips para a empresa holandesa, que parou completamente sua produção. O impacto foi imediato. Grandes montadoras europeias, como a Volkswagen, já começaram a parar suas linhas de produção. E até mesmo a Honda, no México, teve de interromper sua fabricação, pois seus chips também eram fornecidos pela Nexperia. O governo holandês, vendo o caos que se instaurou em sua indústria, tentou negociar a devolução da empresa à China, mas o governo chinês, com sua postura firme, não aceitou. A mensagem foi clara: vocês querem a empresa de volta, então vão pagar uma multa. Um simples gesto de exploração geopolítica se virou contra os europeus, que agora enfrentam a indústria automotiva de joelhos à mercê da China. Enquanto isso, o mercado chinês continua a crescer em ritmo acelerado, com marcas como a BYD, que são praticamente imbatíveis no setor de automóveis elétricos. A China não apenas mostra como sua indústria automotiva está se tornando a maior do mundo, mas também como ela consegue desafiar as potências tradicionais com suas empresas robustas e resilientes. Os europeus estão em uma verdadeira encruzilhada. Se submeteram aos Estados Unidos e agora pagam o preço por isso, com a China se tornando uma potência autossuficiente e, ao mesmo tempo, líder no fornecimento de componentes essenciais. A situação se complica ainda mais quando olhamos para a política externa dos Estados Unidos, que no governo Trump tem sido marcada por uma constante tentativa de ingerência em outros países. Recentemente, o governo americano havia demonstrado interesse em invadir a Venezuela para tomar seu petróleo, mas o cenário geopolítico mudou rapidamente.
A Rússia, que já tinha firmado um acordo militar com o país latino-americano, anunciou que caso os Estados Unidos tentassem alguma ação militar, enviaria um arsenal pesado para a Venezuela, incluindo os mísseis hipersônicos Oratnik, que têm a capacidade de atingir Washington em menos de 15 minutos com ogivas nucleares. Essa ameaça deixou o governo Trump em total pânico. A capacidade de resposta imediata da Rússia com um armamento de última geração fez com que o governo americano percebesse o quão vulnerável ele estava perante a força militar da Rússia, que agora poderia atingir suas capitais em questão de minutos. E, para agravar ainda mais, os russos garantiram que os mísseis poderiam chegar à Venezuela, tornando o cenário ainda mais tenso. O mundo inteiro olhou com atenção para o que aconteceria a seguir. Se você quer ter seu comentário lido e comentado por nós aqui do canal, clique neste botão com o cifrão indicado na figura doando R$25 e escreva seu comentário pago. Lembrando a vocês de curtirem o vídeo, não deixarem de se inscreverem no canal e ativar o sininho para que o YouTube te notifique toda vez que nós postarmos mais um vídeo do canal. E como se isso não fosse o suficiente, os Estados Unidos descobriram que há cristãos na Nigéria envolvidos com grandes reservas de petróleo. E o governo Trump agora planeja invadir a Nigéria para tomar seu petróleo, em uma tentativa de garantir o que lhe é devido. O que estamos vendo é um reflexo da política externa imperialista dos Estados Unidos, que continua a operar sob a lógica de tomar o que é dos outros para si, ignorando as consequências de suas ações. Enquanto tudo isso acontece, surge uma questão ainda mais premente e alarmante para o futuro: a ascensão do yuan e a desdolarização da economia mundial. Um gráfico recente mostrou que, pela primeira vez na história, a China está utilizando mais o yuan do que o dólar nas suas transações internacionais. Essa tendência, que se acelera a cada dia, tem sérias implicações para o futuro do dólar como moeda global dominante. Com a crescente desdolarização da economia mundial, o que podemos esperar é que a era do dólar começa a chegar ao fim e o yuan se posicione como a moeda que definirá o novo equilíbrio econômico global. O que virá pela frente é algo que será explorado em um próximo capítulo dessa narrativa. Mas o que é certo é que estamos testemunhando uma virada histórica nas relações econômicas globais. Tudo isso está se desenrolando diante de nossos olhos, e as implicações para o futuro geopolítico e econômico são profundas. O que parece certo é que, por mais que os Estados Unidos ainda sejam uma potência militar, a China está deixando claro que seu domínio econômico e político será o novo paradigma do século XXI. O resto do mundo, especialmente a Europa, paga o preço de sua submissão aos interesses americanos, enquanto a China se prepara para assumir o comando de uma nova ordem mundial. E o que pode vir a seguir? Isso é o que todos aguardam ansiosamente para entender nos próximos episódios dessa dramática reconfiguração geopolítica e econômica global.